Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos aqui na ScooVNet sobre infraestrutura e DevOps. Meu nome é Jackson Lima e nós, nesse vídeo, vamos dar continuação à nossa série de vídeos sobre como configurar aplicativos, como implantar aplicativos com o Ansible, que é o nosso gerenciador de configuração, nossa ferramenta de automação. Então, no primeiro vídeo, a gente abordou bastante conceitos sobre o que é o Ansible, por que você deve utilizar o Ansible e como a gente também pode instalar o Ansible. A gente também abordou sobre como a gente então pode preparar a estrutura de diretórios do Ansible com o Ansible Roles, que é uma espécie então da gente pegar o nosso código, a nossa implantação de aplicativos e quebrar em pequenos pedacinhos para facilitar então a implantação do nosso aplicativo. Bom, nesse vídeo, então, nós vamos agora começar a escrever os nossos playbooks, Então, a gente vai ver como você pode, por exemplo, utilizar módulos do Ansible para escrever os seus playbooks. Então, vamos agora aqui dar uma breve lembrada sobre como é um formato de um playbook, como é que é a sintaxe, como é a sua estrutura. Bem, então antes da gente começar aqui rapidamente, pessoal, a escrever o nosso playbook, vamos apenas recordar como é que é o formato dele. Então, preciso de um play, onde eu vou simplesmente aqui descrever uma introdução para a tarefa que eu quero fazer, qual host, qual usuário. E eu tenho aqui a minha tarefa. Você pode notar que na tarefa, além, por exemplo, de eu definir um nome, eu tenho que passar aqui yum ou service. Mas o que é isso? Isso não é comandos Unix, Então, isso aqui remete aos módulos do Ansible. Então, vamos aqui entender, por exemplo, eu estou utilizando aqui o Ubuntu, correto? Eu tenho aqui uma documentação que ele fala sobre All Modules Ansible. Como é que eu faço, por exemplo, um apt-get update? Vamos pesquisar, então, pelo módulo do apt. Aí vai passar, apt, ele gerencia pacotes apt. Legal, tranquilo. E aqui, então, pessoal, ele vai dizer aí, quais são aqui todas as ferramentas, quase todos os parâmetros que eu posso, então, utilizar com esse módulo, com essa biblioteca, como eu disse, então, como se tivesse, então, um conjunto de pacotes, um conjunto de comandos que eu posso, então, configurar um determinado pacote. Então, por exemplo, se você olhar aqui, eu tenho o update cache. Ele fala o seguinte, que o update cache, o módulo update cache é o parâmetro update cache, que faz parte do módulo apt, ele é equivalente a um apt-get update, antes então, de qualquer operação. Então, vamos colocar isso agora na prática. Então, estou aqui com o meu módulo Ansible. Eu vou, então, navegar até a pasta roles. Eu vou ter, então, aqui a minha pasta server, que agora, então, eu quero instalar os pacotes. Dentro, então, aqui da pasta server, eu tenho a pasta tasks. Na pasta tasks, eu vou ter esse arquivo ali, vim main.yaml. Então, é aqui esse arquivo aqui que eu vou utilizar para, por exemplo, começar a escrever aqui os meus pacotes. Então, só que aqui a única diferença é que eu não preciso colocar nenhum play, tá bom? Aqui, basicamente, eu só preciso iniciar todas as tasks, que os plays eu já configurei direto lá no playbook YAML. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que eu quero passar um apt-get update. Então, eu vou passar aqui, menos name, tenho que dar um nome para essa tarefa, então, que eu quero executar. O nome dessa tarefa, então, vai ser atualiza repositórios. Ok, agora, então, eu quero chamar o módulo que eu vou trabalhar. Qual é o nome do módulo? É o módulo apt. Legal? Bom, dentro do módulo apt, eu quero trabalhar alguns parâmetros. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero trabalhar com o parâmetro update_cache. O que esse parâmetro ele aceita como valor, como informação? Então, se você voltar, ele vai ter aqui yes ou no, viu? Update cache, ele é um parâmetro booleano. Então, venho aqui e passo um update cache igual a yes. Legal? Depois de fazer isso, eu quero trabalhar mais um parâmetro, então, aqui, desse meu módulo apt. Eu quero trabalhar qual é o cache valid. O que significa isso aqui? Vamos voltar aqui ao módulo do apt. Cache valid time, aqui, atualiza o cache, se o tempo do cache ele for expirado. Então, basicamente, no apt-get update,
Beleza, ele vai lá, então atualiza os repositórios. Mas depois de um certo tempo, é como se ele novamente consultasse ali os repositórios da internet para atualizar novamente, então, aqui os meus repositórios. Então, eu posso definir um parâmetro para fazer isso, que é, então, aí o cache, o underline valid, o underline time. Eu vou colocar aqui, ó, que esse cache, toda vez que eu passo um apt-get update, ele é válido por 3.600 segundos. Tá bom? Basicamente como se fosse 30 minutos. E eu posso fazer mais, tá, pessoal? Eu posso definir, por exemplo, como é que eu quero que ele execute esse comando, tá? Então, por exemplo, para mim definir que eu quero que ele sempre utilize privilégios aí administrativos, eu posso vir aqui, eu passar a opção become, yes. Aqui, basicamente, significa que é como se estivesse, então, executando esse comando como um sudo. Ok? Tranquilo? Então, basicamente, aqui, ó, nesse pequeno pedaço de código, tá bom? É como se, então, eu estivesse dizendo o quê? Sudo apt get update. Agora, vamos dizer que eu quero instalar os meus pacotes. Eu quero passar um apt-get, install nginx, install PHP, PHP FPM. Eu quero realmente instalar todos esses pacotes. Olha só como é que eu posso fazer. Vou dar um nome, então, para essa tarefa. Eu vou colocar instalando pacotes ou instalando pilha lamp. E agora eu vou também trabalhar, tá bom, com o módulo apt. Olha só, se eu voltar lá na documentação, ele vai dizer o seguinte, apt, vamos lá, que ele mostra até um exemplo de como a gente pode trabalhar. Vamos dizer que eu quero instalar um pacote em específico, Apache 2. Eu poderia passar um nome, apt name Apache 2. Correto? Apt name Apache 2, apenas isso. E o estado eu quero que ele esteja presente. Então, só de eu colocar aqui essas três informações, eu estou falando que eu quero instalar, então, aqui o Apache 2 e eu quero que a instalação ela esteja presente. Simplesmente isso. Agora, vamos dizer que eu quero instalar uma lista de pacotes. Basicamente, eu vou trabalhar com uma variável. Então, vou definir um nome, vou trabalhar com um nome, então, aqui do apt, e eu vou trabalhar, né, com o módulo apt, na verdade, e aqui como parâmetro para instalar então o meu pacote, que é o parâmetro name. Eu poderia passar aqui uma lista de pacotes, mas de vez de fazer isso, eu posso referenciar uma variável. Nessa variável vai ter todos os pacotes que eu quiser. Então, olha só, eu passo aqui, por exemplo, name, package. Então, eu sei que nessa variável, tudo que for pacote, ele vai buscar nela. Então, é como se ele criasse um loop e fosse executando um apt-get install em todas as informações que estão armazenadas nessa variável. Vamos ver na prática, então? Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, apt, legal. E agora, então, eu vou criar aqui uma variável. Então, olha, eu quero instalar o pacote tal. Qual é o nome do pacote? Então, eu sempre vou ter que passar esse aqui, ó, é o name. Tá? Se eu consultar então aqui a minha documentação, você vai ver que eu posso passar aqui ó, um name, ó, uma lista de pacotes pelo nome, correto? Agora, então, eu posso vir aqui name. Bom, mas como eu disse, eu não quero passar ou fazer um módulo desse para instalar um pacote de cada vez. Então, eu venho aqui e vou abrir uma variável. O nome dessa variável, por exemplo, vai ser chamada de item. Legal? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar, então, aqui ó, tudo que tem nessa variável. Bom, o que eu quero, então, fazer com esses pacotes? Eu quero que ele instale. Então, o estado dele tem que ser presente. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero instalar, tá, esses pacotes com o quê? With underline items. E agora, então, eu vou definir aqui abaixo, correto? Debaixo do T, ó, quais pacotes que eu quero instalar. Então, vai ser o nginx, eu quero instalar o MySQL-server, eu quero então aqui vir aqui instalar o PHP-FPM
eu quero instalar então aqui o php-mysql, e eu quero instalar aqui uma dependência, tá? Que é o Python MySQLDB, que é um requisito aí do próprio Ansible, tá bom? Para ele executar esses pacotes. Então, vai ser Python-MySQLDB. Então, aqui, basicamente, nesse pequeno pedacinho de código, eu já defini como se fosse um apt-get update. Legal, tudo tranquilo. E eu estou definindo o apt-get install. Estou instalando a pilha lamp, estou instalando o Nginx, o MySQL Server, PHP-FPM, PHP-MySQL. Aqui, então, eu quero apenas definir também, tá, pessoal? Vamos lá aí, ó. Que ele também execute isso aqui com privilégios administrativos, become yes. Então, a gente vem aqui, salva esse nosso arquivo, vamos apenas então aqui revisar. Então, basicamente, tá, pessoal? Isso aqui vai ser o seu melhor amigo, a documentação, tá? Eu sei então aqui que eu tenho um apt, que é o módulo apt. Esse módulo apt, então, ele vai instalar pacotes para mim. Ele também vai atualizar repositórios, então eu tenho apenas que chamar o módulo apt, correto? Que foi justamente então o que eu fiz aqui. Ó, apt. Aqui no become .yes é para ele então executar essas opções, essas tarefas como permissões administrativas. E toda vez que eu chamo um módulo, eu tenho que passar os seus parâmetros, né? Bom, eu já passei então que eu quero que ele atualize e que o tempo desse cache seja válido por 30 minutos. Depois, acho que é meia hora, tá? Ou uma hora, se não me falhe 3.600 segundos. Depois, eu quero dizer o seguinte, que eu quero então agora instalar pacotes a partir de uma lista. Então, estou criando aqui uma variável, né, chamada de item, e essa variável vai armazenar todas essas informações aqui, ó, with items. Legal? E ele então vai instalar. Por que ele vai instalar? Por causa então do parâmetro que é presente. Olha só que legal. State indica o estado desejado do pacote. Então, você pode colocar absent, né? Ou seja, que eu não quero que esse pacote faça parte, ou presente, que eu quero então que esse pacote ele esteja instalado. Então, aqui, se você notar todos esses parâmetros que a gente pode trabalhar, a gente então consegue começar a construir o nosso YAML, né, pessoal? As nossas tarefas, então, aqui. Tá bom? Então, eu venho aqui, dou um WQ. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Então, aqui no meu diretório, onde tem um playbook.yaml, eu vou chamar aí, ó, Ansible-playbook. Ok? Eu vou chamar então meu arquivo playbook.yaml e eu vou chamar aonde eu quero então aplicar essa configuração. Olha só o que ele vai fazer, pessoal, viu? Olha, ele está chamando agora todas aquelas minhas tarefas baseadas na função server. Então, aí, ó, basicamente, ele está atualizando agora, realizando um apt-get update. Você pode notar que é bem simples a linguagem, né? Basicamente, eu chamo um módulo e eu tenho que trabalhar, então, os parâmetros que esse módulo ele pode receber. Não é realmente nenhum bicho de sete cabeças, não preciso passar if, não preciso passar diversas informações. É basicamente como precisasse montar um quebra-cabeça. Então, ele já atualizou os repositórios e agora ele está fazendo o quê? Ele está instalando a pilha lamp para mim. Correto, pessoal? Tranquilo, então? Que, novamente, deixo aqui minha recomendação. Esse aqui vai ser o seu melhor amigo. Tranquilo, então, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Vamos aguardar, olha só. Então, quer dizer o quê? Que ele conseguiu aqui ó, instalar com sucesso todos os nossos aplicativos. Como é que eu sei? Se eu passar o Nginx-V, você vai ver ó, que ele instalou a versão 1.10 do Nginx e totalmente aqui através do Ansible. Então, agora a gente já tem meio que uma breve visão geral do que a gente pode fazer, correto? Bom, o que eu preciso mais para funcionar o WordPress? Eu preciso de extensões do PHP. Então, eu vou navegar lá até o roles, né? Ok? Vou navegar então até aqui o PHP. Aqui, basicamente, eu só estou trabalhando com instalação, olha só. Então, aqui com instalação, eu vou navegar até a pasta tasks. E eu vou editar agora, então, um arquivo
baseado nas tarefas da minha função do PHP. Então, eu vou vir aqui e vou passar ali, ó, menos name, vou passar então o nome para essa tarefa. Vamos colocar aqui, ó, instalando extensões PHP. E aí eu vou passar então com qual módulo eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o módulo apt. Eu quero então trabalhar com uma lista de pacotes que eles também então vão ser referenciados através de uma variável, né, que vai armazenar toda essa lista de pacotes. Name item, tá? E o que eu quero que aconteça com esses pacotes? Que eles estejam presentes, que eles estejam instalados. E agora, então, eu vou colocar aqui que eu quero também que ele seja executado com permissões administrativas. E agora, então, eu vou chamar aqui todos os valores que vão ficar armazenados nessa variável. Então, eu sei que eu quero instalar aqui, ó, o php-gd. Eu sei, então, que eu quero instalar aqui, ó, o php-curl. Eu sei, então, que eu quero aqui, ó, instalar aqui, ó, o php-mbstring. Então, eu sei que eu quero fazer muito mais. Eu sei que eu quero vir aqui, ó, eu quero instalar o php-zip, por exemplo, ou mcrypt. Então, eu quero vir aqui instalar aí, ó, o php-xml. E, por último, o pacote vai ser o php-xmlrpc. Legal? Tranquilo? Então, agora o que eu posso fazer? Eu vim aqui, salvo. Correto. E agora, então, eu vou voltar novamente lá ao meu diretório raiz. E vou chamar, então, aí um Ansible-playbook. E eu vou chamar novamente o meu playbook aqui, ó. Ansible-playbook. Vou chamar, então, aqui o meu playbook, que é o YAML, baseado, então, no meu arquivo de inventário, menos hosts. Ó, você pode notar que, basicamente, ele não vai fazer todo o mesmo processo, porque ele já detectou que esses pacotes eles estão com estado presente, tá? Simplesmente isso. Olha só, ele deu um erro aqui. Ele está dando o seguinte erro, ó. Non-type php-gd parse false. Então, provavelmente aqui, o que está acontecendo? Ele apenas aqui não conseguiu achar um determinado pacote. Eu posso até mesmo vir aqui e passar ó, -vvv, que aí ele vai me dizer ó, qual é o erro então aí que ele está dando. Ó. Olha. Então, non-type is iterable. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, apenas então aqui para vocês verem, ó. Root Ansible, type 2 for package, non-type, object is not iterable. Então, vamos verificar aqui qual pacote que ele deu erro. Então, vim, roles, PHP. Depois, então, aqui de PHP, o que, que a gente vai ter? Eu vou ter aqui, então, tasks, né? E lá eu vou ter o meu arquivo main.yaml. Então, vamos apenas aqui verificar se todos os pacotes, então, aqui eles estão corretos. Então, se você notar aqui, tá, pessoal, foi apenas um erro de sintaxe, que o name, tá? Toda essa informação aqui é como se fosse um nome, então tem esse espaço aqui. Então, às vezes, por causa de um erro de sintaxe, ele já apresenta erro, então, para executar a nossa tarefa. Agora, então, se eu voltar à execução, ó, vou até tirar aqui o verbose, ele, então, vai novamente aqui executar, né, todo esse nosso processo e vai instalar, então, as nossas extensões do PHP, apenas por causa do espaço. Então, é importante a gente prestar atenção aí nesses pequenos detalhes, né? Então, ó, agora ele está instalando as extensões PHP, ele vai dizer, ó, instalei, e foi isso, então, aqui que foi mudado. Bom, pessoal, então nós encerramos aqui, tá, o nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre configurando o WordPress com o Ansible. No próximo vídeo, então, nós vamos ver como a gente pode, então, configurar um MySQL, tá bom, pelo Ansible para o nosso WordPress, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!